voltamos nesse bloco falando sobre saúde. E para deixar o rosto com um pouco mais de harmonia, com os traços suaves, simétricos, a nossa convidada de hoje é a Andréia Rossato. Ela é médica dermatologista, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e em dermatologia avançada pela Unifesp. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Boa noite, é um prazer recebê-la aqui, primeira vez com a gente no programa Beleza em Foco. É verdade. Bom, vamos lá. O que é simetria facial? E quando ela pode interferir na perfeição da beleza da mulher? Eu vou começar dando um exemplo. Tá. Por exemplo, se nós dividirmos nosso rosto numa metade direita e numa metade esquerda, Ok. nós poderemos perceber que elas não são idênticas. Existem pequenas diferenças. A mesma coisa, por exemplo, que a gente vai pôr um sapato. Em geral, um sapato serve bem naquele número, o outro pode ficar um pouquinho mais largo, um pouquinho mais apertado. Em geral, isso é normal na maioria das pessoas. Nós não somos idênticos do lado esquerdo e do lado direito. O rosto sempre. Em Essa geral, perfeição, a maioria. 100% não. Não, é difícil. Porém, o que a gente pode perceber? Que as pequenas assimetrias não interferem muito para a vida da maioria das pessoas. Entendi. Porém, quando elas são muito gritantes, muito acentuadas, isso chega a interferir e incomodar aquela pessoa. Entendi. Daí, em geral, ela vai buscar uma ajuda, um tratamento para tentar corrigir ou minimizar essa... Se a diferença for muito grande, que pode incomodar, com certeza, né, doutora? Isso. E o equilíbrio dessas medidas e volumes faciais pode deixar a mulher mais atraente? É, com certeza. Eu acho que não só mulheres, como os homens também. Também, lembrando disso, né? Não é só para as mulheres, a simetria também vale para os homens, né? Hoje em dia a gente tem visto que muitos homens têm buscado tratamentos estéticos, porque eles estão mais vaidosos, eles estão sabendo mais das tecnologias que a gente tem à disposição, então o acesso é bem maior. E sim, é assim, com o tempo, o que vai acontecendo? Além da gravidade, nós vamos tendo, que vai pesando e a nossa pele vai ficando mais flácida e um pouquinho mais caidinha, nós temos também uma diminuição dos volumes do nosso rosto. Tá. Nós temos debaixo da nossa pele pequenos colchõezinhos de gordura que vão diminuindo e com isso a nossa pele vai ficando um pouquinho mais caída. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos repor esses volumes para tentar deixar a pessoa com uma aparência mais jovem, mais rejuvenescida e mais proporcional e harmônica. Entendi. Então, de que maneira que é possível trabalhar essas medidas? E quais são as alternativas para recuperar o volume e o contorno facial? Seria basicamente isso que você falou. Isso. Hoje em dia nós temos várias técnicas, mas principalmente os procedimentos injetáveis. Nós colocamos, através de injeção ou cânulas, substâncias que vão repor essa perda, essa flacidez, esse volume. Por exemplo, nós podemos repor com uma substância chamada ácido hialurônico, que com o tempo vai diminuindo. Então, nós podemos repor esse ácido, por exemplo, nas maçãs do rosto. Entendi. Com o tempo elas vão ficando mais caidinhas, depois que nós fazemos esse preenchimento, essa reposição de volume, elas adquirem uma aparência mais jovial, mais saliente. Além do ácido hialurônico, nós temos outros produtos e outras substâncias que podem estimular o colágeno também. Então, nós temos substâncias, vou falar nomes científicos aqui, que podem ser meio complicados, mas mais para o público conhecer também. Que eles podem ser submetidos à reposição de volume tanto com ácido hialurônico, como hidroxiapatita de cálcio, ácido polilático e dextrananômeros. São todos mas é um conjunto que vai ajudar a repor, né? Não só o ácido, é um conjunto de produtos que vai fazer essa reposição, seria basicamente isso. Em geral, o médico, o dermatologista que vai fazer isso, ele escolhe um produto da preferência dele, ou aquele que o paciente tem mais indicação naquele momento. Então, é tudo meio que caso a caso mesmo. Não tudo junto, a gente escolhe um e repõe o volume naquela substância escolhida. E não tem contraindicação nenhuma? Sempre tem contraindicação, né? Principalmente, a principal contraindicação que eu vejo é pacientes que querem resultados que nunca poderão ser atingidos. Então, a gente tem que sempre colocar isso em perspectiva, falar realmente o que a gente vai conseguir com aquilo, né? E se o paciente aceita e sabe que isso tem uma limitação, a gente pode fazer. Sem problemas. Agora, além dos traços em harmonia, outros fatores podem valorizar a beleza de uma mulher, deixando o rosto mais atraente? E quais? Sim, então, o padrão de beleza muda um pouco
da Sim. sociedade que você vive, da época que você vive. Mas, em geral, nós temos um padrão que já foi estudado, já foi tentado pesquisar isso em estudos científicos. Em geral, uma mulher atraente, uma pessoa, no geral as mulheres atraentes têm olhos grandes, nariz pequeno, a região da bochecha mais proeminente. Na boca, os lábios podem ser um pouquinho mais grossos, em geral o superior, e os contornos faciais mesmo mais bem definidos. Esse seria um padrão de beleza. Seria um padrão de beleza atual e meio que contemporâneo, porque no passado isso era um pouquinho diferente, a gente não sabe no futuro, mas agora, nessa época, em geral, é assim. É assim que está funcionando. Homens e mulheres costumam ter um rosto naturalmente harmônico, né? Ou a maioria acaba buscando ajuda médica para conseguir essa simetria? A grande maioria das pessoas é bem harmônica. Então, Simétrica você diz que realmente 100% não é. Não, a simetria Mas meio que inatingível e nem é muito... nem acaba ficando bonito, né? Fica um pouco artificial. Muita perfeição, né? Porque já foram feitos estudos em que a gente tentou reproduzir o lado direito exatamente ao lado esquerdo, olha que legal. mostrando a foto para os avaliadores para eles darem um valor para aquela beleza. E pessoas muito simétricas, se for só isso, em geral não é tido tão como bem visto. Entendi. Porque além dessa simetria, são essas outras coisas que eu falei para você, né, de o tamanho dos olhos, a proporção das bochechas, o contorno, tudo isso influencia também na escolha. Mas existe a indicação estética, né, aquela Sim. pessoa está incomodada e vai buscar, mas existem casos mais graves também, pessoas que nascem com deformidades muito graves, e aquilo acaba limitando muito a vida dela. Acaba atrapalhando no dia a dia. Trabalho, vida social, isso interfere na qualidade de vida. Então, elas procuram também por indicação médica, indicação de saúde, a reposição, a correção dessa deformidade, dessa assimetria que é muito gritante, incomoda na vida. A maioria das pessoas, quando procuram, vão mais por vaidade da perfeição? Tem muitos pacientes que procuram nessa ideia? Sim, hoje em dia... O impossível? Eu acho que assim, sempre é bom melhorar, né? Claro. Se a gente consegue e se a gente tem como responder a essa pergunta pro paciente, isso é muito bom. Mas muitos vêm pedindo isso para o médico, muitos a gente realmente concorda, realmente você tem indicação de fazer um preenchimento, uma reposição de volume, isso vai valorizar os seus traços, o seu rosto. E tem pessoas que a gente fala assim, não, acho melhor você não fazer isso, acho melhor você aplicar uma toxina, fazer uma radiofrequência, outras indicações. Mas tem muita gente que, a maioria vai por indicação estética mesmo. Pra vaidade, pra ficar bonita. Pela vaidade, pra ficar bonita, e a gente consegue resultados muito bons quando é bem indicado. E é bom, com o passar dos anos é sempre bom estar procurando melhorar, né? Com certeza, sem dúvida. As pessoas de ambos os sexos, que são consideradas atraentes em várias culturas, têm mostrado simetria facial baseada na proporção áurea. Explica isso pra gente. Áurea é de ouro, né? Então, proporção de ouro, medida áurea. Isso foi um termo que foi criado na época dos gregos, né? É um termo de proporção, uma proporção agradável entre dois pontos ou dois segmentos. Por exemplo, vou dar um exemplo novamente. Nessa proporção áurea, existe uma proporção, por exemplo, a distância entre os olhos deve corresponder a 46% da largura do nosso rosto. Isso é uma proporção áurea. Entendi. Que se o rosto tiver essa característica, ele vai ser entendido como um rosto agradável, atraente. Uma outra proporção áurea seria, por exemplo, a distância entre os olhos e a boca, que deve corresponder a 46% do comprimento do rosto. São proporções que são muito antigas, da época dos gregos, mas foram utilizadas pelos egípcios também na construção de pirâmides, decoração, escrita. Por quê? Essa proporção, ela dá uma aparência, uma característica agradável. E isso a gente tenta usar isso também um pouquinho para a simetria do rosto, para a harmonização do rosto e na reposição de volumes faciais e contornos faciais também.
Nossa, a mulherada vai sair medindo o rosto agora. Não é tão simples, porque as medidas, se você for ver no seu corpo inteiro, são infinitas. Com Eu certeza. citei só 2 para dar exemplo, para não Sim. ficar uma coisa mais palpável. Né? Com Então certeza. a pessoa fala em proporção lá, fala, nunca ouvi falar disso. É. Então são medidas, na verdade, que Sim, são é muito amplo, proporcionais. né, na realidade. Você pode fazer isso no corpo todo. Inclusive tem o homem vitruviano de Da Vinci, que ele é um homem simétrico, ele cabe dentro de um círculo, com os Sim. braços e as pernas abertas. Isso também é uma simetria, é uma medida áurea. Nossa, é amplo esse assunto, né? É muito amplo. Nossa, vai das bastante mesmo. artes, a escrita, ao ser É humano. interessante. Eu não conhecia essa parte, mas realmente é muito amplo. Agora, ó, recentemente foi publicado um estudo com a seguinte afirmação. Pessoas com os traços do rosto mais simétrico apresentam uma genética melhor. Qual a correlação disso? Traços, simetria e genética. Na verdade, o poder de atração, o poder a beleza de uma pessoa, ela é decorrente de vários fatores, Sim. né? Que vem desde personalidade, a simpatia e também esses traços, essas proporções mais simétricas. Então é um conjunto de fatores. E como que a gente escolhe um bom companheiro, uma boa companheira? Um dos aspectos é o aspecto visual. Você olha para a pessoa e você Sim. se sente atraída. Com certeza. E a primeira coisa que você, em geral, olha é o rosto da pessoa. Se essa pessoa tem traços simétricos, volumes adequados, proporções harmoniosas, em geral essa pessoa atrai mais o sexo oposto. Entendi. Ou do mesmo sexo, na verdade, depende de cada um. Mas isso, já tem estudos que demonstram que provavelmente isso, inconscientemente, nós estamos escolhendo as pessoas pelos genes delas. Elas teriam bons genes para serem nossos companheiros e para a prole em seguida. Então isso é meio que inconsciente, a gente não sabe isso, mas isso já foi verificado em estudos científicos. E uma outra coisa que é interessante, que é um pouco mais recente, é que os homens mais velhos, mais idosos e que têm as feições simétricas possuem uma menor perda mental. O que quer dizer isso? Nossa! Apesar da idade avançada, Sim. as pessoas simétricas têm, os homens simétricos mantêm por mais tempo e com melhor qualidade, tanto a inteligência quanto a sua memória. E isso está sendo estudado. E isso é interessante, porque provavelmente esse homem, ele não foi submetido a tantos problemas, tanto do ambiente como genéticos, por exemplo. Foi um homem provavelmente que teve uma qualidade de vida boa, uma boa alimentação, exercícios físicos. Todo um histórico. Exatamente. Para poder... Tudo isso contribui para o rosto dele ser mais simétrico e isso está relacionado com o intelecto dele, que é mantido por mais tempo. Isso é muito interessante. Nossa, é uma mistura que, falando sobre simetria, a gente nunca pensa que uma coisa está ligada à outra, né? Uhum. Que é distante, mas ao mesmo tempo é muito próximo. É que é legal que a gente está falando sobre simetria, mas é o que você falou. Um rosto simétrico é muito legal, mas às vezes um conjunto de coisas, né? A simpatia, ou um detalhe, ou um nariz não tão perfeito, também tem essa relação de ter uma atração e da pessoa ser uma pessoa atraente também, né? Isso, porque muita gente acha que é só a simetria. E não é. Se a gente fizer exatamente só a pessoa simétrica em relação a ela mesma, ela não vai ser atraente. Ela é menos atraente do que a própria pessoa em si. Mas é o conjunto mesmo, é isso que você falou. São os traços, todas as outras características, né? Ok. Doutora Andréia, obrigada pela participação. Nosso tempinho já acabou. Eu até me estendi um pouco mais porque eu fiquei curiosa, que realmente é uma mistura, uma coisa ampla, né? Que é o que eu já te falei, ampla, que daria pra gente conversar mais, bater um papo a mais aqui. Quem sabe você não volta no próximo programa, né, doutora? Obrigada pela participação. Tem algum site, algum e-mail, algum contato que você gostaria de deixar? Eu preferia deixar para a produção, eu deixo contato com a produção, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, pode encaminhar para vocês e vocês encaminham. Ok, pode ser? Sem problema não. O pessoal entra lá no nosso site, assiste os vídeos, assiste a entrevista novamente, né? No belezaemfoco.tv.br, assiste a entrevista e a produção também vai acompanhando bonitinho todas as entrevistas aqui. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada mesmo. E você não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre moda. O que vai usar agora na moda 2012? Sobre esporte fino, para você ficar bonita, fina, tanto para sair para jantar, para passear. Não saia daí que tá imperdível. Espero você.